Então, novamente, né, a gente tem aqui, nesse exercício, a demanda diária do consumo de sanduíche, de um determinado sanduíche de uma loja do McDonald's. Então, na segunda-feira, a gente teve, numa segunda-feira X, a gente teve um consumo de 400 unidades. Terça-feira, 430. Quarta-feira, 570. Quinta-feira, 620. Sexta-feira, 630. Sábado, domingo. O pico do consumo semanal é domingo. Segunda-feira, o consumo cai para 350. Terça, 400 e assim por diante. Reparem uma coisa aqui. Tá? Reparem uma coisa aqui. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Reparem, aqui a gente está falando que os nossos dados têm um comportamento cujo ciclo de sazonalidade é de uma semana, 7 dias. Ou seja, a cada 7 dias, o ciclo se repete, tá? Então a gente tem, de novo, um ciclo sazonal de 7 dias ou de uma semana. A cada 7 dias, a cada uma semana, o nosso o comportamento dos dados se repete, tá? Então, quando a gente fala qual que é o ciclo de sazonalidade dos dados, o ciclo de sazonalidade é justamente o intervalo, o período no qual os dados completam uma jornada integral, antes de repetir esse movimento, tá? Então, no exercício, no exemplo anterior, né, quando eu estava apresentando a parte conceitual, a gente viu lá os dados de exportação anual de soja, dados mensais de exportação de soja, perdão, dados mensais de exportação de soja. E a gente via que o ciclo de sazonalidade era exatamente de um ano, 12 meses. A cada 12 meses, o movimento sazonal se repetia. Tá? É disso aqui que a gente está falando nesse tipo de exercício. Pois bem, então a gente já entendeu o que significa ciclo, né, de sazonalidade. Aqui a gente está falando de 1, 2, 3, 4 ciclos de sazonalidade. Então, os dados observados, eles estão distribuídos em 4 diferentes ciclos de sazonalidade. Beleza. Então, a demanda diária durante 4 semanas do sanduíche, de um determinado tipo de sanduíche do McDonald's é dado pela série abaixo. Faça a previsão de demanda para a semana subsequente, utilizando um método adequado para a situação. Calcule os erros de previsão. Obviamente que aqui a gente está lidando com dados que possuem nível, tendência e sazonalidade, mas na hora da prova, ou às vezes no seu dia a dia de trabalho, você pode eventualmente não sacar que, batendo o olho ou interpretando o enunciado do exercício, que a gente está lidando com um conjunto de dados que possuem no seu componente sistemático nível, tendência e sazonalidade. Se você tiver na dúvida, e é natural que você esteja, o que você faz para compreender o comportamento dos dados e então escolher o método adequado? Você joga esses dados em um gráfico de linha. Tá? Você pode jogar esses dados aqui em um gráfico de linha ou em um gráfico de dispersão. Eu vou jogar num gráfico de linha dessa vez. Então, a gente vem aqui, gráfico de linha 2D e vou lá. Tá? A gente tem aqui o nosso gráfico de McDonald's. Tá? Aqui, para a gente interpretar o gráfico, né, só para a gente consolidar esse entendimento do que significa ciclo de sazonalidade, a gente tem aqui um primeiro ciclo, a gente tem aqui um segundo ciclo, a gente tem aqui um terceiro ciclo e, por último, a gente tem aqui um quarto ciclo. Tá? O comportamento dos dados que a gente acabou de discutir está refletido na estrutura ou na apresentação gráfica dos mesmos. Tá? Claramente, a gente está lidando aqui com um conjunto de dados que possuem no seu componente sistemático nível, tendência e sazonalidade. Portanto, o método apropriado para tratar de previsão de demanda nesse tipo de
de contexto de situação é o método de Winther. Tá? Beleza. Vamos jogar o gráfico para cá. Por um instante, vamos deixar ele de lado aqui. Outra coisa, né? Antes, vamos jogar o gráfico para cá, depois a gente volta para ele. Pois bem. Vamos começar a montar a estrutura para calcular a previsão de demanda. Tá? A gente tem alguns passos aqui para estruturar o problema antes de começar. Tá? O primeiro passo é inserir a contagem que acompanha aí os dias da semana, ou os meses, ou a forma como os períodos são mensurados. Aqui o exercício já está te dando. Então, ele já incluiu aqui uma coluna de contagem, né? Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. Inserir essa coluna, caso a coluna já não venha no exercício, é fundamental, porque você vai precisar dessa coluna para calcular o L na posição 1, o nível na posição 1 e o T na posição 1 também. Tá? Então, e também para você calcular o Y para cada período. Então, você vai utilizar várias vezes a contagem dos períodos, tá? Da série histórica de dados. Feito isso, a gente abre aqui uma primeira coluna, que eu vou chamar de... Poderia também chamar de equação de regressão, ou qualquer coisa similar a essa. Vou chamar de f de x. Ao lado da coluna f de x, eu vou abrir a composição, né, a composição daquilo que vai me gerar as minhas previsões. Então, o que é essa composição? A minha composição é L na posição L, T, S. E a minha previsão P. Ok? Estruturado o problema dessa maneira, a gente começa a inserir os dados. O primeiro cálculo, né, a primeira estimativa que a gente tem que fazer para começar os trabalhos é determinar L na posição 1 e T na posição 1. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente acabou de ver na parte conceitual e também viu ontem no método de Holt. A gente tem duas maneiras. Primeiro, calculando ou estimando, tá? A equação de regressão no gráfico que a gente acabou de fazer. Então, a nossa equação de regressão mostra o seguinte, mostra que o nosso A é 1,5 negativo e o nosso B é 549,44. Significa que o nosso coeficiente angular é menos 1,5 e o nosso coeficiente linear é 549,44. Ou significa que o nosso L na posição 1 é 549 e o nosso T na posição 1 é 1,5. Então, aqui eu já tenho os dados para L1 e para T1. Pô, professor, eu estou na dúvida. Quero tirar a prova dos 9, quero fazer a prova real, quero garantir que o gráfico está me dizendo a verdade. Você pode vir aqui no L1 primeiro e fazer, utilizando a fórmula interseção y conhecidos e x conhecidos. Então, a gente utilizando a contagem aqui, você pode calcular o L na posição 1. Calculei o L na posição 1. Deixa eu só ajustar aqui as casas decimais. 549,44 contra 549,44. Bateu. Lindo, perfeito. Maravilha. Tá certinho. E o cálculo do T na posição 1, utilizando fórmula de Excel, seria também
Ys conhecidos. Os Ys conhecidos são basicamente os meus dados observados e os meus X conhecidos, que é a minha contagem. Menos 1,51, menos 1,51. Reparem que o meu A é negativo, né? O meu A é negativo porque eu tenho uma função de primeiro grau realmente com tendência, uma tendência de baixa, né? Digamos assim, eu tenho um coeficiente angular negativo, tá? Maravilha, calculei o meu L e calculei o meu T na posição 1. Agora eu consigo calcular o meu F de X para cada período. Eu consigo calcular o meu F de X para cada período. Eu tenho o meu A e eu tenho o meu B da equação de primeiro grau. Basta eu substituir o X, que é a minha contagem para cada período, para calcular o meu Y em cada posição. Vamos lá. A travado vezes X mais B travado. O meu F de X, ou meu Y, a posição 1, é 547,93. Professor, você só está seguindo aquela equação que está no gráfico, né? Na fórmula. Não estou Você seguindo. chegou... Não, eu tô falando, você chegou nesse fx porque você seguiu a equação que está no gráfico, né? Na verdade, Roberto, sim, eu segui a equação que está no gráfico. Essa equação aqui é exatamente essa daqui do gráfico, tá? Sim. Que é, isso daqui, na verdade, é a função, é a fórmula geral da função de primeiro grau, né? Isso daqui é o nosso... O AX mais B, né? Exatamente, é o nosso f de x, que é igual a x mais b, tá? Isso Aí daqui... o L, no caso, é o A, né? E o B é o T, né? O L1, olha só, isso é importante. O L1 é o A, né? O L1 é o A e o nosso... Perdão, o L1 é o B. É o B. Ah, tá. E o nosso A é o menos 1,5. Esses dois aqui, gente, Roberto e demais, esses dois aqui não variam. Por isso que aqui na fórmula do f de x, eu travei os dois. Eles são fixos, né? Isso daí faz parte da equação, tá? Eles não variam. Então, repara, eu vou replicar a fórmula agora até a célula onde eu tenho, até a linha onde eu tenho dado observado, e se eu abrir qualquer fórmula aqui, ó, L e T estão travados, porque eles são travados. A e B são fixos, tá? Você não pode fazer isso daqui, né? Deixa eu tirar o cifrão aqui. Tá? Você não pode fazer isso, ó. Tem uma travada aqui. Você não pode fazer isso, ó. Tá? O seu A e B, eles não podem andar junto com a sua fórmula, tá? O A e o B, eles ficam travados. O seu A e o seu B são L1, perdão, são T1 e L1. Tá ok? Obrigado. Bom, calculamos aqui o nosso Y, ou o nosso f de x, para cada posição do conjunto de dados. Tá? Deixa eu, em paralelo, abrir aquela parte conceitual para a gente ir vendo passo a passo. Em que passo que a gente está? Né? Em que passo que a gente está? Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Então, se vocês repararem aqui no nosso material conceitual, o passo 1 a gente já cumpriu, que é jogar os dados num gráfico de linha e compreender o comportamento deles. O passo 2, calcular o coeficiente de interseção da reta, ou seja, calcular o L1, a gente já fez. Né? Passo 3, calcular o coeficiente de inclinação angular da reta, ou seja, calcular o nosso T1, a gente já fez também. E o passo 4,
com base nos coeficientes linear e angular encontrados nos passos 2 e 3, ou seja, com base no L1 e no T1, a gente calcula o f de x para cada período em que há dados observados. A gente também já fez isso, tá? Que é justamente esse cálculo aqui, tá? Então, só para ilustrar, né? Só para deixar mais claro aqui a nossa lógica, a gente está falando de passo 1. Se a gente quiser fazer um paralelo com o material conceitual, passo 1. A gente está falando aqui de dois, que é o cálculo de L1 e T1, tá? Perdão, né? Lá no nosso material está separado, na verdade, isso daqui é passo 2. E isso daqui é passo 3, tá? E esse daqui, f de x, cálculo de f de x, é o nosso passo número 4. Então, por enquanto, a gente já fez o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Tudo bem? Beleza. Qual que é o nosso passo 5? Qual que é o nosso passo 5? Para a gente seguir o nosso... Isso aqui é uma receitinha de bolo, né? Vamos seguir a nossa receita. Qual que é o nosso passo 5? Passo 5. Calcular os fatores de sazonalidade obtidos a partir da relação entre a demanda observada de cada período e o f de x para cada período. Professor, o que significa isso? O que significa isso? Na prática, né? Na teoria a gente já viu o que significa, mas o que significa calcular os fatores de sazonalidade na prática? Tá? O que significa calcular os fatores de sazonalidade na prática? Tá? A gente abre mais uma coluna aqui ao lado do f de x para fatores de sazonalidade. Tá? E... Professor, você não trocou de tela. Opa, perdão. A gente abre mais uma coluna aqui de fatores de sazonalidade ao lado de f de x, tá? E a gente vai calcular a relação entre demanda e y ou f de x para cada observação, para cada observação que a gente tem, tá? Você pode repetir rapidinho qual é a fórmula aí? Posso. É dado observado sobre f de x. Obrigado. Tá? Por nada. Dado observado vezes sobre f de x. A gente faz isso e replica para todo o conjunto de dados. Tá? Um sobre o outro. Um sobre o outro. Tá? Cumprimos o passo 5. Qual que é o passo 6? Qual que é o passo 6? O passo 6 é, a partir dos fatores de sazonalidade encontrados para cada dado observado, calcular a média dos fatores de sazonalidade para cada ponto do ciclo de sazonalidade. Pô, que loucura é essa? O que significa isso na prática? Significa que a gente tem que calcular a média, tá, dos fatores de sazonalidade. O que está dizendo aqui? Calcule a média dos fatores de sazonalidade para cada período. Então, eu vou ter que calcular a média para todas, a média dos fatores de sazonalidade para todas as segundas-feiras, depois para todas as terças-feiras, depois para todas as quartas-feiras. Mudou a tela aí. Perdão. Eu vou ter que calcular para todas a média dos fatores de sazonalidade para todas as segundas-feiras. Depois para todas as terças-feiras. Depois para todas as quartas-feiras e assim por diante. Eu vou explicar o porquê que a gente precisa fazer isso.
por enquanto vamos só fazer. Como é que a gente calcula essa média? Onde é que a gente coloca essas médias? A gente tem que abrir espaço na nossa planilha. A gente tem que abrir espaço na nossa planilha, tá? Um espaço correspondente, gente, olha o que eu vou falar, um espaço correspondente ao tamanho de um ciclo. Se o nosso ciclo de sazonalidade tem 7 dias, então eu preciso abrir aqui 7 linhas. Preciso abrir aqui 7 linhas. Tá? Uma linha para segunda-feira, uma linha para terça-feira, quarta. Se o meu ciclo de sazonalidade tivesse 12 períodos, fosse 12 meses, por exemplo, de janeiro a dezembro, eu teria que abrir 12 linhas. Se o meu ciclo de sazonalidade fosse trimestre, né, eu teria que abrir 4 linhas, um para o primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto trimestre. E assim sucessivamente. Aqui o nosso ciclo de sazonalidade tem 7 dias, então tem que abrir 7 linhas, um para cada dia. E aqui, na coluna de S, eu começo a calcular o que eu chamo média dos meus fatores de sazonalidade. Então, eu vou calcular primeiro a média de todos os fatores de sazonalidade para segunda-feira. Como é que eu faço isso? Simples assim. Média. Primeira segunda-feira, segunda, terceira, quarta, segunda-feira. Depois eu simplesmente replico a fórmula, já que eu vou estar dessa maneira calculando as médias para os outros dias da semana. Professor, Pois não. não tem uma forma um pouco mais ágil, assim, de você jogar os valores das linhas segunda-feira lá para aquela célula? Essa é uma pergunta que sempre ocorre, Roberto. Tem. Você poderia utilizar um PROC-V, por exemplo. Mas assim, se você for parar para pensar, a gente está sempre falando de períodos, né? São iguais, né? Relativamente curto. Uma vez que você faz para o primeiro, né? Uma vez que você faz a média das segundas-feiras, depois você simplesmente replica. Sim. Você poderia utilizar um PROC-V ou uma coisa do tipo, mas eu acho que você aumenta o seu risco de errar, entendeu? De graça. Então, pode usar, pode tentar usar, mas eu não sei se vale muito a pena, tá? Eu não sei se vale muito a pena, tá? Deixa eu só checar uma coisa rapidamente aqui para ver se eu fiz corretamente. Tá certinho. Uma dúvida aqui, mas tá bonitinho. Bom, voltando aí para o nosso cálculo. Então, voltando para o nosso material conceitual, que eu também chamo de receita de bolo. A gente acabou de calcular, de realizar o passo 6. A partir dos fatores de sazonalidade encontrados para cada dado observado, calcule a média dos fatores de sazonalidade para cada ponto do ciclo de sazonalidade. Acabamos de fazer isso. Qual que é o passo 7? Agora, a partir do passo 7, né, passo 7, passo 8, passo 9 e passo 10, tá? A gente vai aplicar as fórmulas do método. Tá? A gente vai começar agora a aplicar as fórmulas do método. E vamos ver quais são essas fórmulas aqui. Tá? Vamos ver quais são essas fórmulas aqui. Eu tenho tudo que eu preciso. E agora eu vou puxar as minhas fórmulas do método para mais perto, para a gente entender o que é cada uma aqui. Tá? Então, olha só. Eu tenho uma fórmula para calcular os meus L's, uma fórmula para calcular os meus T's, uma fórmula para calcular os meus S's, uma fórmula para calcular os meus P's comparado com os dados observados e uma fórmula para calcular minha previsão, vou chamar de forma redundante, né, minha previsão futura, ou seja, minha previsão de fato. Tá?
Vamos começar a aplicar cada uma dessas fórmulas, começando pela primeira, começando pelo LT mais 1. Tá? Como é que eu aplico a fórmula LT mais 1? O meu LT mais 1 é alfa vezes DT mais 1 sobre ST mais 1 menos S mais 1 menos alfa vezes LT mais TT. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer antes de começar a aplicar a fórmula é abrir um espacinho para beta e gama. Por que alfa, beta e gama? Por que a gente tem três variáveis aqui? Porque a gente tem o alfa para o cálculo dos L's, dos níveis, a gente tem beta para o cálculo das tendências e a gente tem o gama para o cálculo da sazonalidade. Tá? Alfa, beta e gama. O problema não está dizendo nada sobre iniciar com um determinado alfa, beta e gama, então eu posso escolher aleatoriamente qualquer alfa, qualquer beta e qualquer gama que esteja entre 0 e 1. Tá? Vou escolher um alfa de 0,3, beta de 0,4 e um gama de 0,5. Tá? E vou começar a calcular o meu LT mais 1. Repare, com a fórmula de intercepção, eu calculei o meu L1, o meu L na posição T. Tá? Portanto, o meu próximo passo é calcular o meu L na posição 2, ou seja, o meu L na posição LT mais 1. O que é o meu L na posição LT mais 1? Que é o L2. Né? L2 é igual a alfa, sempre travado, vezes, abre parênteses, DT mais 1, que é o D na posição 2, DT mais 1, sobre ST mais 1 menos S. ST mais 1 menos S. Professor, que bicho é esse? ST mais 1 menos S. Eu já sei, né, conforme a gente já vem discutindo aí no nosso curso, que T mais 1 é a posição em que eu estou mais 1. O T é a linha onde eu estou, o T mais 1 é uma linha adiante e o T menos 1 é uma linha para trás. Tudo bem? Novamente, né? O meu T mais 1 é a linha adiante, o meu T menos 1 é uma linha para trás e o meu T é a linha onde eu estou. Tá? ST, só que reparem, né? Aqui eu já estou lidando com LT mais 1, ou seja, eu já estou na linha à frente, né? Então, o meu LT mais 1 está na mesma linha do meu ST mais 1. Né? O meu LT mais 1 está na mesma linha do ST mais 1, que por sua vez está na mesma linha do DT mais 1. Só que o meu ST mais 1 não é só ST mais 1, é ST mais 1 menos S. Menos S. O que significa esse menos S? Se eu fosse seguir a lógica, se eu esquecesse por um momento esse menos S, eu teria ST mais 1. Concorda? Se eu esquecesse por um minuto esse menos S aqui, eu teria ST mais 1. O que seria o meu ST mais 1? Seria o meu S no mesmo nível, na mesma linha onde eu estou. Opa, eu não tenho ST mais 1. Não tenho ST mais 1. Concorda? A célula está vazia. É por isso que a equação está referenciando, ele está adicionando esse menos S. O que significa esse menos S? Significa que eu quero a posição S, T mais 1, do ciclo anterior. ST mais 1 do ciclo anterior. Aqui, nessa linha, eu estou na terça-feira. Eu quero o ST mais 1, que é o S da terça-feira, só que do ciclo anterior. Qual que é o ciclo anterior? É esse aqui, terça-feira do ciclo anterior. Eu quero esse 0,777. Por isso que a gente tem que calcular a média dos fatores de sazonalidade, porque a fórmula para LT mais 1, tá? Assim como também a fórmula para ST, eles pedem dados de sazonalidade do ciclo anterior. Eu não tenho ciclo anterior. Né? Eu só tenho o primeiro ciclo, eu não tenho um ciclo antes do primeiro. Então, eu preciso estimar a média, estimar um ciclo fictício com base na média dos fatores de sazonalidade para utilizar esses valores na minha fórmula. Tá? Então, novamente, ST mais 1 menos S. Se eu estou na terça-feira, eu estou no ST mais 1.
Se eu estou na terça-feira, né, se eu não tivesse esse menos S, eu teria que pegar a célula H26. Só que eu não tenho valor nela. Eu tenho que pegar, portanto, a terça-feira do ciclo anterior, que é a célula H19, cujo valor é 0,777, alguma coisinha. Vamos lá. Gente, só um minutinho que minha filha acordou, tadinha. E acho que a minha esposa acordou. Não preciso levantar. Pois bem, vamos lá. Então, é ST mais 1 menos S, que é o meu 0,77. Fecha o parênteses. Tá? Mais 1 menos alfa. 1 menos alfa novamente, alfa travado, vezes LT vezes LT mais TT. LT, eu tô na linha LT mais 1, portanto, o meu LT nesse caso é a linha imediatamente anterior. Então, LT mais TT. Beleza? 549,47. Deixa eu botar tudo aqui com 2 casas decimais. Tá? Calculei meu LT. A fórmula de LT na terça-feira já está pronta para ser replicada. Eu já posso replicar tudo aqui para baixo. Eu não vou replicar ainda porque senão vai dar um monte de erro, já que essa fórmula depende de TT e de ST que eu não tenho para todas as células ainda. Então vamos deixar por enquanto ela aqui quietinha. Tá? Agora vamos utilizar a fórmula, vamos deixar o nosso LT mais 1 de lado e vamos utilizar a fórmula TT mais 1. O que é o meu TT mais 1? Rapidinho, porque o meu deu ref aqui. O teu deu o quê? O meu deu ref. Tipo, você pode abrir rapidinho só para ouvir de novo a fórmula? Posso, claro. Ah, não, tranquilo. Tranquilo? Aqui com um zoom maior aí para você ver. Alfa vezes dt mais 1 sobre st mais 1 menos s, mais 1 menos alfa, vezes lt mais tt. Beleza? Voltando para o nosso tt mais 1. O que é o nosso tt mais 1? É beta travado vezes lt mais 1 menos lt, fecha parênteses, mais 1 menos beta travado vezes t. Essa fórmula é mais simples, a gente não utiliza nenhum S, né? A gente não utiliza os elementos de sazonalidade, então é uma fórmula um pouco mais trivial. A fórmula está pronta. A gente pode checar aqui para ver se está tudo certinho. Beta vezes LT mais 1 menos LT mais 1 menos beta vezes TT. Beleza? E aí agora a gente utiliza a nossa fórmula de... Vamos deixar o nosso T para cá. Vamos trazer o nosso S para cá. Tá? A gente utiliza agora a fórmula de ST para calcular os S's. O que é o meu ST? Repara que aqui eu estou falando de LT mais 1 e LT mais 1. O S ele está vindo com ST. Ele não está falando ST mais 1, né? O meu ST é igual a alfa vezes blá, 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 blá. Aqui eu estou falando de LT mais 1 e LT mais 1. Né? LT mais 1 e TT, perdão. TT mais 1. Por quê? Porque para o caso do L e para o caso do T, eu já tinha calculado o LT e o TT através das fórmulas de inclinação e de intercepção. Para o S, reparem que o meu ST, né, o meu S na posição 1, está em branco.
Eu não tenho ST ainda. Portanto, a minha fórmula geral do método para o S começa com ST e não ST mais 1. Eu tenho que calcular o S na posição 1 e não na posição 2. Tá? Explicado isso, vamos para o ST mais 1. O que é o ST? Perdão, vamos calcular o S1, né? Vamos calcular o S na posição T ou S na posição 1. O que é o meu S na posição T ou S na posição 1? É alfa travado vezes DT, ou D na posição 1, sobre L na posição 1, ou LT, fecha parênteses, mais 1 menos gama travado novamente, vezes ST menos S. É a mesma história do ST mais 1 menos S. Ou seja, é o ST do ciclo anterior. Se eu estou na segunda-feira, eu quero o ST da segunda-feira anterior. Tá? Portanto, ST menos S. 0,6852. Agora as fórmulas estão prontas para serem replicadas. Então vamos replicar o L, o T e o S para ver o que acontece. Professor, Pois não. desculpa interromper. É ST menos S e o outro é ST mais 1 menos S, mas ambos são iguais? Não, ambos não. Bom, tem que tomar cuidado para responder essa pergunta. O significado deles é o mesmo. Eu estou sempre falando, quando eu falo ST mais 1 menos S ou ST menos S, eu estou falando que eu quero o dado de uma certa linha, só que do ciclo anterior, o menos S. O que você precisa enxergar é onde é que você está em relação ao T e ao T mais 1. Né? Nesse caso aqui, os dois acabam sendo a mesma coisa, né? Porque você está calculando LT mais 1, ele está pedindo ST mais 1, ou seja, ele está te pedindo o S da mesma linha do L. E aqui é a mesma coisa, né? Você está calculando o S de uma determinada linha e ele está te pedindo o ST, né? Que seria o S da mesma linha, só que do ciclo anterior. Tá? De novo, né? Lembra das nossas primeiras aulas, né? De interpretação desses T mais 1, T menos 1. Isso daqui é a chave para a gente entender a receitinha do bolo. Tá? Em resumo, Marcelo, se eu tô calculando, né, se o meu Y da fórmula, ou se eu estou calculando T mais 1, tudo que vem aqui de elementos que compõem a fórmula que tiver T mais 1, está me dizendo que eu tenho que pegar o dado da mesma linha de onde eu estou calculando. Se o meu L é LT mais 1, né, se o meu elemento a ser calculado é T mais 1, e eu tenho na minha fórmula T 100 mais ou menos, significa que eu estou, nesse caso, eu estou querendo o T da célula anterior. O L da célula anterior. Tá? Aqui, repara que aqui é diferente, mas é igual. Né? Vou falar assim, aqui eu estou calculando o S de uma normal. Aqui eu estou calculando o S de uma determinada linha. ST. Tá? Quando eu olho para o D, eu quero o DT. O que é o DT? É o D da mesma linha. É a mesma coisa que aqui, né? Só que aqui eu estou falando que o meu L, eu estou calculando o LT mais 1. Eu estou na linha T mais 1 e eu quero o D da linha T mais 1. E aqui eu quero o S da linha T mais 1. Então, nesse sentido, a gente está falando da mesma coisa. Se eu estou calculando um determinado Y e as variáveis da minha equação estão com a mesma identificação, significa que eu quero os itens daquela mesma linha. Tá? E daí você faz tá? Por nada. Aí você faz a interpretação para T mais 1, T menos 1 e assim por diante. Entendendo bem isso, a gente não erra a aplicação das fórmulas. Tá? Pois bem, eu repliquei aqui todas as minhas fórmulas. Tá? Vou dar uma checada se eu repliquei até o local correto. Como é que eu checo? O jeito mais fácil é abrindo a fórmula e vendo se
as células que eu estou utilizando, se não tem nenhuma célula que eu estou utilizando que esteja com valor vazio, ou se não tem nenhuma célula faltando, por exemplo, se eu tivesse um cenário assim, alguma coisa estaria errada. Eu não tenho. Então, eu estou pegando todos os últimos valores possíveis para minha fórmula. Para o T, a mesma coisa, tá? E para o S, a mesma história. Então, calculei o meu ST, o meu LT, o meu TT e o meu ST. Falta ainda calcular a previsão para todos os períodos onde eu tenho um dado observado. E como é que eu calculo essa previsão? Né? Através da fórmula PT mais 1. O que é o meu PT mais 1? Né? O PT mais 1 é LT mais TT vezes ST mais 1 menos S. ST mais 1 seria esse aqui, terça-feira, porém ele está falando ST mais 1 menos S. Então eu quero a linha da terça-feira do ciclo anterior. E aí eu replico essa fórmula até, repara aqui, né? Até aqui ou até aqui, né? Se eu replicasse até aqui, o 454 e o 3,59 iriam ficar de fora. Isso não pode acontecer. Portanto, eu tenho que replicar até aqui. Porque daí eu pego todos os últimos dados disponíveis para cada coluna. Tá? Beleza, eu já sei que a minha previsão para segunda-feira é 279,96 sanduíches, né? Hambúrgueres, sanduíches e assim por diante. Deixa eu recolher as casas decimais aqui. Oi, Nilton. Nessa questão de quarta, é que você botou, a fórmula é ST mais 1 menos S. A gente está no S. Não é? É a fórmula do PT, né? PT mais 1. Fórmula do PT mais 1. Não entendi a sua pergunta, Rodrigo. Repete para mim, por favor. A variável da fórmula é ST mais 1 menos S, né? Isso. Seria o ST da quarta ao invés da terça? Vamos voltar lá para o início para ver se eu entendi a sua pergunta. Então, você está falando do PT mais 1, correto? Isso. Tá. O PT mais 1 seria... O que é PT mais 1, né? PT mais 1 é a minha previsão na posição T mais 1. Ou seja, 1 mais 1 seria meu P minha previsão na posição 2. O que é minha previsão na posição 2? É o meu L na posição 1, o meu T na posição 1 e o meu ST mais 1 menos S. Se eu não tivesse esse S, né? Se eu não tivesse esse S aqui, deixa eu sumir com ele. Se eu só tivesse ST mais 1, o que seria? Seria o S na mesma linha do meu P. Se eu estou calculando o meu P na linha I, na coluna I, linha 26, eu deveria pegar o meu S da linha 26, coluna H. Eu deveria pegar o 0,78. Correto? Uhum. Só que ele está falando, olha, não é só T mais 1, é T mais 1 menos S, ou seja, é T mais 1 do ciclo anterior. Entendi. Era só uma questão se era terça ou quarta, na verdade. Nesse caso aqui, como a gente está na terça, seria a terça do ciclo anterior. Terça-feira, não quarta. Tá bom. Tá bom? Valeu. Beleza. Então, a gente empregou já todas as fórmulas do método, exceto a fórmula para estimar a previsão para os outros dias da semana, para os outros períodos do ciclo. Né? Para a gente calcular a previsão para esses dias, a gente precisa utilizar a fórmula PT mais N, que é igual a L
mais N vezes T, fecha colchetes, vezes ST mais N menos 1, menos S. Começando aqui do N, né? O N aqui é a mesma coisa que o N no método de Holt, né? O que é o N aqui? É a contagem de onde eu estou calculando a previsão menos a contagem do último período onde eu tenho dado observado, tá? Então, eu peguei aqui quinta-feira, 32 menos 28, significa que o meu N aqui é 4, tá? Só para dar um exemplo, tá? O que é o meu ST mais N menos S? O meu ST mais N menos S é a mesma coisa que ST mais 1 menos S ou que ST menos S. Significa que, nesse caso, eu quero o meu S na posição T mais N, que é T mais qualquer posição no futuro, menos um ciclo. Então, vamos dizer que eu esteja calculando o PT mais N da posição sábado. Eu esteja calculando esse valor aqui. O que é esse valor aqui? É PT mais N, LT mais N vezes TT, vezes ST mais N na posição do ciclo anterior. Então, seria o S do sábado do ciclo anterior. Seria esse S aqui. Vamos colocar isso de maneira fácil na fórmula. Tá? Como é que fica? Vamos calcular o meu PT mais N, P para terça-feira. Meu PT mais N é igual a LT, travado, mais N, a minha célula B52 travada, vezes TT, fecha parênteses aqui, porque eu tenho N vezes TT, tá? Agora eu boto mais um parênteses aqui, para ter o meu LT mais N vezes TT, e agora sim, vezes ST mais N menos 1. Se fosse ST mais N, seria o S, esse seria o S aqui, seria essa célula aqui, só que eu não tenho valor nessa célula, por isso que ele está falando, olha, ST mais N menos S. O que é o ST mais N menos S? É o S da terça-feira do ciclo anterior. Esse não travado. A fórmula B52 está certa mesmo? A fórmula B52. 52. A célula B52? Isso, é dessa fórmula aí. Eu acho que tem que travar a G52, professor. E você não travou, na hora que você arrastar vai dar errado. Perfeito. Muito obrigado, Fábio. É isso mesmo. Tá? O G52 tem que estar travado. Era disso que você estava falando, Marcelo? Eu acho que era eu que estava perguntando, professor, é o Vitor. O Vitor, não era eu não. Tá, Vitor, era essa a pergunta? Era essa a dúvida? Não era nessa B52 dessa fórmula, tipo, não era para ser B53 no caso? Não. A gente trava para a gente calcular o N, né? A gente deixa a variável essa célula, né? Para que ele possa estimar em que linha a gente está calculando a previsão, e a célula que a gente deve travar é a última contagem onde eu tenho o dado observado, que é 620 nesse caso. Se eu travasse essa daqui, a célula da contagem 29, ou B53, eu estaria travando a linha onde eu já não tenho mais contagem, o dado observado. Ah, entendi. Professor, Tá. Obrigado. Por nada. 353 e 14. Né? Então, com a dica do Fábio aí, para a gente travar o TT que não estava travado, a gente consegue replicar essa fórmula para todos os outros períodos do ciclo de sazonalidade. Tá?
O problema acabou? O problema não acabou, porque daí a gente volta para o mesmo procedimento de todos os outros métodos, né? A gente ainda precisa calcular as medidas de erro, pelo menos uma, já que o exercício não está pedindo nenhuma específica, né? O exercício não está pedindo nenhuma medida de erro específica. A gente precisa calcular pelo menos uma medida e fazer a otimização do alfa, beta e gama para encontrar o menor erro possível e, portanto, a previsão mais precisa possível. Então, vamos lá. Ele está falando, calcule os erros dessa previsão, dessas previsões. Eu vou calcular 2 erros, que são os erros que eu mais gosto, que você já conhece, que é o DAN e o MAP. Tá? Então, vamos lá. De erro, DAN e MAP. O que é o DAN? Né? O DAN é a média de todos os erros absolutos existentes, ou dos erros absolutos que eu escolher. Né? Então, vamos lá. ABS, previsão menos dado observado. Calculo os erros absolutos para todas as posições até onde eu tenho dado observado. O DAN é a média de todos eles, ou dos últimos, dos dados mais recentes, assim por diante. Como o problema não está fazendo nenhuma referência, né, calcule o DAN utilizando os 2 últimos, os erros absolutos das 12 últimas observações, ou dos 12 períodos mais recentes. Eu vou calcular, nesse caso aqui, eu vou calcular o DAN para todo o período. Tá? Aleatório, eu estou escolhendo calcular dessa maneira. Tá? Vamos calcular para todo período. Então, deu um DAN, deu uma média dos erros absolutos de 32,41 hambúrgueres, né? Significa que, na média, a minha previsão está errando em 32 unidades, 32 sanduíches por dia. O MAP é o DAN em percentual. Né? DAN em percentual. Tá? Então, DAN em percentual ficaria 6,5. Esses 32,41 unidades de hambúrguer representam 6,5% de erro. Tá? Então, quando eu falo que eu estou errando 32 unidades por dia, significa que eu estou errando 6,5 hambúrgueres por dia, isso sem otimizar. Vamos para a otimização agora. Tá? O meu solver já está aqui. Tá? Ok. Deixa eu redefinir tudo aqui para o solver ficar limpo. Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é DAN, menor possível, alterando as células alfa, beta e gama. Quais são as restrições? Alfa, beta e gama menor ou igual a 1. Alfa, beta e gama maior ou igual a 0. O método de solução o método de programação não linear, o GRG não linear. Resolvo. O solver fez uma convergência para a solução atual, ou seja, existe mais de uma resposta existente para esse problema. Tá? Todas as restrições foram satisfeitas. O que a gente encontrou aqui? A gente encontrou um alfa de 0,39, um beta de 0, um gama de 0. A gente encontrou um erro absoluto médio de 23 unidades, 23 sanduíches por dia, que corresponde a um percentual de 4,89. Tá? Ou seja, a minha previsão de demanda, a minha previsão para de demanda para a semana seguinte, está vindo com uma qualidade de 4,89% de erro. Ou seja, do total do comportamento da minha demanda, 4,89% pode ser explicado por fatores aleatórios, ou seja, eventualmente eu posso errar por aspectos relacionados a elementos daquele momento, daquela conjuntura onde está ocorrendo a demanda. Tá? Professor, Oi, Juliana. você pode, por favor, só abrir a demanda? O meu não está batendo, a fórmula da demanda lá embaixo. Depois
que você tem que fazer a previsão. A partir dessa... Isso, essa daí. Deixa eu só dar um zoom. A última que você tem que pegar... Ai, caramba, deixa eu ver. Esse ST mais N menos S, como eu tô numa segunda, eu não teria que pegar o de terça-feira? O vezes esse H49 do final. Que agora está na Vamos quinta, ver. Deixa eu tá na sexta. botar a fórmula aqui. Daí a gente discute com ela. Olha só. Olha só. Vamos ver aqui. A gente está calculando o ST. S de uma posição T. Tá? Se eu estou calculando o S de uma posição T, e ele está falando, olha, sua fórmula do ST é composta pelo DT, significa o D da mesma linha, né? ST com DT, LT, L, aqui nesse caso não é exatamente da mesma linha, né? Porque eu estou falando do L e do T, dos últimos que eu obtive, né? E é uma função do ST menos S. Vamos esquecer esse menos S aqui. Olha só que interessante. Se eu não tivesse o menos S, eu estaria calculando o ST e teria que utilizar justamente o ST. Concorda? O S da mesma linha. Né? Nesse caso aqui, a fórmula que eu escolhi abrir está na sexta-feira. Eu teria que utilizar o próprio valor da célula que eu estou calculando, que não é possível. Por isso ele fala, olha, não é o ST, né? É o ST menos S. Significa que eu quero o ST, ou seja, o S da linha que eu estou calculando, só que do ciclo anterior. Se eu estou na sexta-feira, eu quero o S da sexta-feira anterior, que é o 493. A fórmula não tem mais N para esse caso? Para esse caso, não. Para esse caso, a fórmula não tem T mais N. Tá? Ah, não, desculpa. Não, a fórmula PT desculpa, mais N. Desculpa, esquece tudo que eu falei. Exato, desculpa. Eu estou utilizando o ST aqui, perdão. Perdão. A forma correta é o PT mais N. Pô. Eu acho que eu já estou precisando de café já. Então vamos voltar a fazer a reflexão que a gente estava fazendo aqui. Tá? Vamos lá. PT mais N. Né? Eu estou querendo calcular a previsão da posição T mais N. O que é o meu PT mais N? É o meu LT, que é o L da última posição onde eu tenho dado observado, travado, aqui está liquidado, né? O TT é a mesma coisa, ST mais N. O que é o ST mais N? Vamos esquecer o S aqui. ST mais N seria o S da mesma posição onde eu estou calculando o P. Tudo bem? Ou seja, se eu estou calculando o P na posição 33, sexta-feira, se eu não tivesse esse menos S aqui, eu teria que pegar o S, T mais N, que seria o S da sexta-feira ou da linha onde eu estou calculando a previsão. Não é possível, porque eu não tenho esse T mais N ainda. Então ele fala, olha, é o ST mais N do ciclo anterior. Vamos ver qual que é o ST mais N do ciclo anterior. Se eu estou na sexta-feira, eu vou querer o ST mais N da sexta-feira do ciclo anterior, que é o 1,06. Vamos ver o que é a fórmula, que o professor botou na fórmula aqui. 1,06, ou seja, o ST da sexta-feira do ciclo anterior. Entendi. Tudo Tava bem? pensando lá de cima, mas entendi, professor. Tá? Obrigada. Ou nada. Dessa maneira a gente matou o exercício. Tá? Dessa maneira a gente liquidou esse exercício aqui. Tá? Conclusões aí, né? Takeaways desse exercício.
Porque esse exercício, né, o método de suavização exponencial tripla, o método de Winther, ele, se vocês repararem, né, desde o primeiro método, né, desde a média móvel simples até o método de Winther, a gente está trabalhando com uma evolução do método, né? Então, a média móvel simples é a mais simples de todas, a ponderada é um pouquinho mais complexa, a suavização exponencial simples é um pouquinho mais complexa, o Holt já é um pouquinho mais complexo ainda e o Winther é o mais complexo de todos. Mas a lógica deles é mais ou menos a mesma. A diferença é que no Winther, por ser mais complexo, a gente tem mais passos. A média móvel simples, que é o mais simples, a gente tem menos passos. Tá? Qual que é o macete aqui da previsão de demanda? Aí vale para prova, vale para qualquer coisa. A previsão, o macete, né, a dica é você entender a receita, porque a gente já dá a receita para você. Né? Na prova, você já tem a receita. Qual a receita? É o conjunto das fórmulas. Né? É o conjunto das fórmulas. Tá? Se você entender bem o que cada anotação da fórmula significa, e se você tiver praticado os exercícios, não tem pegadinha que faça você cair. Você vai sempre acertar o exercício. Não tem muito o que inventar nesses exercícios de previsão de demanda. Tá? Então, o macete aqui, a dica é vocês focarem em entender o procedimento de cada um dos métodos. Se você entender o de Winther, você vai entender todos os outros. O passo a passo. Porque a gente está falando de passo a passo. Tá? Professor, posso tirar uma dúvida? Claro, Marcelo. É de análise crítica. Por exemplo, esse 4% aí que do mapa, você pode falar então que, acho que você tinha falado, só para anotar, do total de dados previstos da minha demanda, 4,89% pode ser explicado por fatores aleatórios. Exatamente. Isso é uma maneira de analisar o mapa, é isso? Exatamente. É uma maneira de analisar o erro de forma geral. Né? O erro, né, se a gente lembrar lá da nossa primeira aula, Marcelo, o erro é a nossa demanda observada, né? O comportamento dos dados, ele é formado por dois drivers, né? Dois direcionadores. O primeiro é o componente sistemático, que é justamente esse comportamento sazonal ou de tendência de subida ou de descida, ou seja, é uma característica daquele dado. E o componente aleatório é aquilo que a gente não pode prever, né? Um evento aleatório que pode acontecer e impactar o comportamento dos dados. Tá? Os erros medem justamente o tamanho desse comportamento aleatório. Se eu tiver um erro muito grande, 40%, 50%, 60%, 70%, significa que quase nada do comportamento dos dados é explicado por elementos lógicos. É totalmente aleatório. Quanto menor o erro, mais fácil prever o comportamento dos dados, porque é mais baseado num comportamento padrão sistemático ele é. Tá bom, fechou. Obrigado. Beleza. Antes da gente fazer o intervalo para o café, eu vou liberar aqui para vocês. Só um minutinho. Eu vou liberar aqui para vocês. Peraí. Deixa eu ver um negócio aqui rapidinho. Eu vou liberar para vocês aqui a solução do problema. Um minutinho aqui. Exercícios, previsão de demanda, suavização exponencial. A gente acabou de fazer esse exercício 7, eu vou liberar para vocês aqui. Tornar visível aos usuários. Deixa eu abrir o arquivo só para mostrar uma coisa para vocês aqui na resolução. Tá? Então aqui, ó. Aqui, né, além do vídeo, né, a gente vai ter aqui... O vídeo já é um presente, né, de pai para filho. Né? Mas além do vídeo, né, a resolução desse exercício aqui tem o passo a passo certinho. Né? Todo esse passo a passo que a gente discutiu ao longo dessa 1h30 está aqui explicado. Tá? Opa, peraí. Pronto. Além do vídeo, né, que já é um presentão, a resolução está trazendo para vocês aqui todo o passo a passo. Tá? Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, ou seja, nem minha filha que chorou agora, porque acabou de acordar, recebe um presente tão generoso quanto esse. Tá? Que é para não errar na prova, hein?
tá? Que é para não errar, tá? Vamos fazer um intervalo e daí a gente volta às 9 horas. Tá? 8h35 agora, às 9 a gente volta. Beleza, valeu pra você. Valeu, gente. Um abraço. Professor, posso só tirar Beleza, uma professor. dúvida rapidão? Claro, manda ver. Você pode explicar de novo aquela questão do erro aleatório, por favor? Posso. Espera aí, deixa eu abrir aqui o material que eu acho que fica mais fácil. Espera aí. Rafael que perguntou, né? Isso. Ó, Rafael, essa daqui é a nossa primeira aula que a gente deu lá na segunda-feira passada. Olha só. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui a demanda observada, né? Ou seja, o conjunto de dados, né? O comportamento do conjunto de dados que a gente recebe, o comportamento do conjunto de dados é dado por dois elementos: o componente sistemático e o componente aleatório. O que é o componente sistemático? Eu diria que é a característica natural do comportamento dos dados. Então, por exemplo, consumo de hambúrgueres, né, esse exercício que a gente acabou de fazer, consumo de sanduíches numa loja do McDonald's. A gente sabe que o comportamento dos dados vai ter uma característica sazonal, né? Aquela história, menos consumo na segunda, mais consumo no domingo. Isso é uma característica natural. A economia pode estar bem ou mal, pode ser no Brasil ou na África ou na França, né? As pessoas vão mais ao restaurante no sábado ou no domingo do que na segunda-feira, né? Então, isso é um comportamento natural, né? Outro exemplo, né, para passagens aéreas novamente, né? Com crise aérea, eu sinto, por exemplo, agora, nesse momento, né, a gente está vivendo um colapso no sistema de transporte aéreo, né? A demanda baixíssima por transporte aéreo. Só que eu posso garantir para você, as pessoas continuam viajando mais na sexta e no sábado do que na segunda. Ou as pessoas continuam viajando mais em julho do que em março. Você concorda comigo? Apesar da demanda estar baixíssima, esse comportamento ele é inerente ao mercado, é um comportamento sistemático, padronizado. Tá? Ah, entendi. Então, o DAN e o MAP, eles medem justamente esse componente aleatório. Aí. Exatamente. O componente aleatório é a parte do comportamento dos dados que eu não posso prever, que não é sistemático. Tá. Que é dado por um impacto qualquer. Vamos pegar o exemplo dos restaurantes novamente, do consumo de sanduíche de segunda a sexta-feira. Tá? Vamos dizer que no sábado seria um dia de alto consumo, concorda? A gente estaria lá no pico da curva de sazonalidade. Tá? Sim. Mas vamos dizer que nesse sábado caiu uma chuva torrencial, choveu 150 milímetros na cidade de São Paulo e inundou tudo. Aquele caos, aquela bagunça que a gente conhece quando cai 150 milímetros de água em São Paulo. Tudo inundado. As pessoas que iam sair para comer um lanche no McDonald's, as famílias e tal, ia levar minha filha, meu filho, ia lá com todo mundo, né, com a sogra, tal, todo mundo. Eu falei, não, vou comer em casa, porque o mundo está caindo. Então, nesse caso, o elemento chuva temporal, que é algo imprevisível, fez com que o consumo daquele sábado, que deveria ser alto, fosse extremamente baixo. Esse tipo de comportamento eu não consigo prever. Tá? Esse tipo de comportamento eu não consigo prever. Então, todos esses eventos aleatórios fazem com que a gente tenha, dentro do comportamento dos dados, certo grau de aleatoriedade. Se a gente não tivesse nenhum componente aleatório, se o componente aleatório fosse zero, o nosso erro seria zero e toda a nossa previsão seria exatamente igual à realidade. Porque toda a nossa previsão seria baseada em componente sistemático, ou seja, ela se repetiria ao longo do tempo.
Só que isso não é realidade em nenhum segmento. Em todo segmento, em todo setor, em todo conjunto de dados, a gente tem certo grau de aleatoriedade. Quando o componente aleatório é muito grande, vamos dizer, assim, só para a gente exercitar um pouco a nossa imaginação, um MAP, né, um erro percentual de 80%, de 90%, significa que, basicamente, todo o comportamento dos dados observados é dado por componente aleatório, ou seja, eu não tenho nada de componente sistemático. Portanto, o comportamento dos dados é praticamente imprevisível. É essa relação entre componente sistemático e componente aleatório. Tá, entendi. Então eu posso afirmar que, por exemplo, se eu tenho um MAP, por exemplo, 5%, que 5% dos erros podem ser explicados por componente aleatório? Exatamente. Exatamente. Que 5% do comportamento, 5% do total Não é dos erros, é do comportamento, né? do comportamento, exatamente. 5% do comportamento total dos dados é dado por fatores aleatórios. Tá? Tá bom. Beleza. Tá ótimo, professor. Muito obrigado, viu? Imagina, obrigado a vocês. A gente volta 9 horas. Tá? Professor, Oi? você vai postar a aula? Tipo, tá gravando, mas você vai postar? Essa eu devo postar, Maria. Vou postar sim. Eu vou tentar editar o vídeo hoje à tarde e daí eu posto para vocês. Muito obrigada. Tá? Imagina. Inclusive, deixa eu até parar aqui, porque senão